A Confederação Nacional da Indústria realizou hoje um grande evento com os principais pré-candidatos à presidência da República. Primeiro, a entidade apresentou suas propostas para o país, uma delas de reforma tributária. Depois foi a vez de ouvir os presidenciáveis Geraldo Alckmin, Marina Silva, Jair Bolsonaro, Henrique Meirelles, Ciro Gomes e Álvaro Dias. Eles falaram por 25 minutos cada e depois foram sabatinados um a um. O mais aplaudido foi Bolsonaro. Ciro Gomes foi vaiado por algumas pessoas e reagiu com irritação. Foi durante uma resposta sobre a reforma trabalhista. A gente tem esse trechinho, Reginaldo, desse momento da vaia lá em Brasília. Coloca aí, eu já passo para os nossos debatedores. Vai lá. Mas o meu compromisso com as centrais sindicais é trazer essa bola de volta para o meio de campo. Até lá, nós não vamos mudar nada. Nós vamos fazer um debate de 6 meses. Pois é, vai ser assim mesmo. Pois é, vai ser assim mesmo. Se quiserem um presidente fraco, escolham um desses que conversam fiado aqui para vocês. Não, é assim que vai ser. Ponto final. Outra pergunta. Ô Vera Magalhães, claro, eu vou começar com você. Você estava aí no evento, né? E antes de entrar no que cada um falou, eu queria primeiro as suas impressões aí sobre o evento que está acontecendo em Brasília e no caso aí da vaia ao Ciro Gomes, não é novidade, né? Enfim, vai lá, Vera. Bom, Patrick, um evento muito grande que acontece tradicionalmente em todas as eleições. Sempre tem esse momento em que a CNI apresenta a sua pauta, a pauta da indústria, aos pré-candidatos e ouve o que eles têm a dizer a respeito das principais questões. Ao escolher esses 6 pré-candidatos, e isso foi uma escolha da CNI, nem todos foram chamados, ela mais ou menos delimitou aqueles que hoje estão no páreo, a seu ver. Aqueles que têm algo a dizer, que representam algum setor e que podem vir a ser candidatos efetivamente. Então, isso já foi um recorte interessante. Falaram exatamente nessa ordem a que você se referiu. O palmômetro mostrou o Bolsonaro muito mais aplaudido. Em segundo lugar, o Geraldo Alckmin. Em terceiro, o próprio Ciro, que em outros momentos, talvez até para compensar o mal-estar criado pela vaia, foi aplaudido também. E em relação a Marina Silva, pairou uma certa indiferença do auditório. Ela foi aplaudida só na chegada e na saída, mesmo com o Álvaro Dias, que não suscitou muitas emoções. E o Henrique Meirelles foi também bastante aplaudido. O que ficou muito patente nesse evento, a meu ver, eu acompanhei todas as sabatinas, que tem aí um grupo que se propõe a manter e avançar nas reformas e revendo alguns pontos, no caso da trabalhista, por exemplo, e tem o Ciro que está propondo algo diferente da tônica geral ali. Tanto na reforma da Previdência quanto na trabalhista, ele foi o que mais destoou do que o empresariado claramente queria ouvir. Daí as vaias. Ele criticou muito a reforma trabalhista, em outras ocasiões ele já disse que a revogaria. Depois, numa entrevista coletiva que aconteceu depois da sabatina, ele negou que tenha dito que revogaria no primeiro dia. Mas foi a pergunta que foi mal formulada, porque a reportagem que ele quis desmentir não fala que ele revogaria no primeiro dia a reforma trabalhista, mas ele diz textualmente, eu assisti o vídeo, foi uma entrevista na Câmara Europeia, em que ele diz, eu vou revogar esta porcaria. E hoje ele mitigou um pouco essa fala e disse que não cabe a ele revogar e sim submeter ao Congresso. Então, causou muita crispação com a plateia e depois com a imprensa. Ele teve um entrever com a imprensa. Quando questionado sobre as vaias, Ciro Gomes se irritou, falou, já sei, o destaque de vocês vai ser justamente esse, ficou muito contrariado, bateu boca com uma repórter de um site aqui de Brasília, que é do ex-senador Luiz Estevão, num tom muito autoritário com a garota, uma repórter jovem, e ela disse, deputado, o site é dele, mas eu sou uma trabalhadora, eu só trabalho no site. Então ficou um clima foi o que mais destoou no clima. O Jair Bolsonaro, que também tem propostas controversas, polêmicas, mas em outras áreas, agradou
no que disse sobre economia. Ele foi bastante humilde, voltou a recorrer àquela fórmula que ele tem usado bastante, de que aquilo que ele não souber ele vai delegar, ou ele vai consultar, ou ele vai ouvir propostas de pessoas que estudam o assunto. Então ele fez isso na tributária, fez isso numa questão muito específica para a indústria, sobre como ele lidaria com o Sistema S, fez isso também na reforma da Previdência. Então ele foi mais cauteloso nesses temas e deixou para se expressar de uma maneira mais livre naquelas áreas que ele domina: segurança pública, costumes, a questão da discussão ou não de questões de gênero na educação. Então nessas áreas ele foi mais Bolsonaro, nas outras ele pisou um pouco no freio, e o resultado é que ele foi bem acolhido ali. Apesar de ser um setor que tem algumas restrições a esse tom um pouco evasivo que ele adota na economia, ele foi bem recebido. Geraldo Alckmin, por seu turno, parecia muito afinado com a agenda da própria indústria. O que ele propôs em termos de reforma tributária, reforma da Previdência, a abertura do setor bancário, redução de juros por meio dessa maior concorrência, as propostas que ele apresentou pareceram cair melhor aos ouvidos do empresariado produtivo que estava ali, porque está em consonância com o documento que eles próprios apresentaram. E a Marina, um certo ceticismo pelo caráter um pouco evasivo das respostas dela. Ela usa sempre aquelas frases de efeito, que vai ser um país socialmente justo, economicamente, viável, ambientalmente sustentável. Ela já faz muito um jogo de palavras. E ali não era um ambiente exatamente para isso. Eles queriam ouvir propostas mais concretas. Em relação à reforma trabalhista, ela foi um passo atrás no que disse o Ciro Gomes e disse que vai rever alguns pontos, sem especificar exatamente quais. Então, o resumo da ópera foi esse. Eu acho que os Meirelles, Alckmin e Bolsonaro agradaram um pouco mais a plateia. O Ciro Gomes claramente não agradou, e a Marina, eles foram indiferentes a ela. Palmômetro, viu, Vera? André, eu já passo a bola para você, até pegando pelo que a gente viu no vídeo aí, e a Vera fez um apanhado, né, do que disseram os principais pré-candidatos. Eu queria a tua análise, e também por que o Ciro foi vaiado na tua visão e o Bolsonaro mais aplaudido. Por que isso acontece? Patrick, o Ciro e o Bolsonaro especificamente, forças ascendentes, né, na disputa eleitoral, players reais nesse jogo, Bolsonaro inclusive liderando, Ciro em busca de capitalizar, digamos assim, o espólio petista, nesse vácuo de poder à esquerda decorrente da prisão do Lula e até que o Lula indique seu candidato. Esses dois candidatos geram muita expectativa e curiosidade. As pessoas estão em busca da virtude dessas possibilidades, especialmente desses dois, entre aspas, por mais que o Ciro Gomes e o Bolsonaro disputem eleições há muito tempo, desses dois desconhecidos como forças reais numa eleição. Nesse sentido, nesse ambiente, o Bolsonaro se sai melhor. Ele se vende melhor do que o Ciro Gomes, por um motivo simples: é a oposição perfeita entre humildade e arrogância. O Bolsonaro, com o discurso da humildade, esse raríssimo na política, sejamos francos, de dizer não sei, tem quem saiba e eu vou procurar essa pessoa, ele faz um afago, chamemos assim, na elite e nessa classe empresarial, porque diz claramente que muitos ali sabem mais do que ele, e esse povo adora, ao mesmo tempo em que cai nos braços do povo ao dizer que é como eles, como o povo, alguém que não sabe tudo, que não tem soluções para tudo, que tem humildade para aprender, para ouvir, para evoluir. Esse discurso do Bolsonaro é muito eficaz, funciona muito, em oposição ao do Ciro, que está submetido ao mesmo teste e não consegue, porque é arrogante, porque está convencido de que sabe tudo realmente, tem respostas para tudo e se irrita sempre que contrariado. Ah, mas é feio num evento como esse vaiar. Bom, mas o sujeito tem que estar preparado para esse tipo de circunstância. E aí, eu acho engraçado esse negócio da reforma trabalhista e do chamado compromisso com centrais sindicais. O cara fala isso, a plateia contesta e ele chama os adversários de mais ou menos bananões, frouxos, algo assim, que fazem conversa fiada, porque não concordam com ele. Como se não houvesse um debate público colocado aí. É evidente
que ao fazer esse sinal de compromisso com os centrais sindicais, o Ciro tem método aí. Tudo isso é calculado. Ele faz um sinal à esquerda, ele precisa do eleitorado de esquerda, ele precisa ser compreendido pelo eleitor de esquerda como um candidato de esquerda, capaz de captar votos historicamente petistas e, sobretudo, nesse momento em que alianças estão sendo costuradas, faz um sinal objetivo, direto para o Partido Solidariedade do Paulinho da Força, que é um partido sindical. Quando ele contesta a reforma trabalhista, está falando para esse público, um público que é eleitor e outro público que é de composição eleitoral para a formação de sua chapa. Tudo isso calculado. O curioso em eventos como esse não é curioso, nem um pouco curioso, é óbvio, é que de agora em diante, nós teremos esses encontros frequentes, inclusive em debates entre candidatos, e o tom dos caras será sempre esse, porque é isso que cada um deles é. O símbolo, o significado é pouca criatividade, pouca capacidade de apresentar soluções, propostas sempre as mesmas, pouca coragem, pouco brilho. É uma campanha que, infelizmente, se desenha medíocre para um país que precisa sair do buraco. Marcelo Madureira, o que você achou aí dos principais trechos, das principais falas aí dos pré-candidatos à presidência lá no encontro da CNI em Brasília? Pois é, eu fiquei com muita pena de não estar lá presente, né? De certa forma, a Vera fez um relato muito bom, mas para você fazer uma avaliação assim, isenta, imparcial, realmente eu gostaria muito de ter escutado, né, presenciado essa sabatina. Eu acho isso extremamente importante e principalmente pelo que representa, né, a CNI. Agora, dito isso, o que me ficou, e é o que vai repercutir amanhã, com certeza, nos jornais, na imprensa, já está repercutindo aqui na internet, é o comportamento do Ciro Gomes, né, que foi vaiado. E é aquela história, se foi vaiado, se não foi vaiado, mas ele estava errado na forma e no conteúdo, ou seja, o que ele passou, o que fica para o público é que ele realmente é um sujeito extremamente autoritário. Os termos que ele usou, parece que ele não é candidato a presidente de um regime republicano, democrático, ele é candidato a ditador, né? Comigo vai ser assim e está acabado, né? Chamou, inclusive, foi descortês, eu acho que aí destoa do ambiente de campanha que eu acho que deve ser feito, um ambiente minimamente cortês, né? Ele foi absolutamente deselegante ao chamar os outros candidatos de frouxos, né? Só ele serve. Eu acho que ele aí, por essa intervenção, por melhor que ele tenha sido o resto de todo o evento, essa intervenção foi extremamente infeliz. E talvez ela tenha por característica, seja o momento, digamos assim, sinceridade, né? O sincericídio, na verdade, de Ciro Gomes. Ciro Gomes é isso aí. As pessoas que imaginam eleger Ciro Gomes, né, vocês estão elegendo um proto-ditador, né, um candidato a conduzir o Brasil de forma autoritária. E, aliás, ele vai cair do cavalo, porque se você não está disposto a negociar, principalmente com o Congresso, se você quer fazer as suas ideias na marra, se você acha que vai resolver os problemas do Brasil na marra, aí, meu amigo, você já começou errado e vai acabar rapidinho. Oi, Vera, chamou? Chamei, porque o Madureira salientou um ponto que é fulcral, que é crucial, que é isso, não é só pavio curto, não é só que ele tem destempero verbal, emocional, não é uma questão de estilo, é uma questão realmente central, ele é autoritário. Ele é autoritário ao propor, ele é autoritário ao fazer o diagnóstico, ele é autoritário ao responder àqueles que o questionam, seja setores da sociedade, seja a imprensa, e ele nem se dá conta disso. O que é mais perigoso é que ele não se dá conta. Ele acha que ele é um detentor da verdade plena e absoluta. Ele passou a chamar a moça que fez a resposta para a pergunta para ele, uma pergunta simples, do tipo, o senhor, quando foi vaiado, disse que é assim mesmo e acabou. Isso mostra algum destempero. De onde você é? Para onde você escreve? Aí depois começou a se referir aos jornalistas como penas de aluguel. Isso não é um incidente isolado. Isso é
a característica dele há várias e sucessivas eleições. Aí, quando isso acontece, ele percebe que isso vai ser destacado, porque tem de ser destacado a maneira como candidatos à presidência da República reagem quando inquiridos é muito importante, não é um detalhe incidental. E aí, quando ele percebe que isso vai ser destacado, ele diz, já sei por onde vocês vão, como se houvesse um complô. Então, é um comportamento muito característico. Quanto ao Bolsonaro, ele demonstra essa humildade nas questões econômicas, mas eu acho que ele faz isso por estratégia. Eu não acho que a gente possa dizer do Jair Bolsonaro que seja uma pessoa humilde. Ele não é. Ele não é na sua trajetória parlamentar, ele não é na maneira como ele trata, por exemplo, adversários, como ele trata questões que são de comportamento, que são questões sociais, que são questões afeitas à segurança, ao meio ambiente. Ele está treinando para ser mais controlado. Nisso ele tem uma inteligência emocional muitos níveis acima do Ciro Gomes, mas ele demonstra ali desapreço por algumas questões, por exemplo, a questão ambiental é uma delas. Ele diz, não é que eu quero acabar com o meio ambiente, mas logo em seguida faz uma ou outra proposta que remetem ao velho Bolsonaro, de antes. Então, eu acho que a campanha vai ser muito importante para desnudar essas coisas. É isso que o Andreasa falou, cada um estava ali sendo a si próprio, muito claramente. O Alckmin, naquela coisa muito cartesiana dele, de elencar números que você não grava, num tom monocórdio que faz com que nada na mensagem dele se sobressaia especificamente, repetindo dados, repetindo até causos, aquele caso do Delfim Neto, que ele contou na entrevista ao Jornal da Manhã, o Brasil é o país em que até o passado é incerto, para falar de insegurança jurídica. Então, a gente vai ficar meio enfastiado aqui de ver os candidatos repetindo os seus mesmos scripts. Mas isso é bom para que o eleitor olhe, veja, saiba qual é a característica de cada um e pense o que o Brasil precisa neste exato momento. Quais características, quais propostas, que tipo de líder. Eles são bastante diferentes entre si, então acho que a gente vai ter um debate interessante pela frente. Fala, Andreasa. Eu concordo, só para deixar claro, o discurso da humildade do Bolsonaro relativamente à questão econômica é puro método. Tem método naquela construção. A escolha muito bem sucedida em termos de comunicação do Paulo Guedes como símbolo do futuro programa econômico do Bolsonaro, virtual ministro da Fazenda, caso ele seja eleito, é a âncora desse discurso. O sujeito diz que não entende de economia, que tem humildade de reconhecer, que está estudando, que conversa com grandes nomes e que está aí o Paulo Guedes para provar. Ele não precisa saber, tem humildade de reconhecer se há quem o possa assessorar. É tudo muito calculado. Esse discurso é muito calculado e muito bem sucedido. Nas áreas em que o Bolsonaro se sente mais seguro, como no caso da segurança pública, conforme disse a Vera, aí é outro tom. Mas mesmo assim, eu percebo um controle, digamos, verbal do Jair Bolsonaro, de modo a incrivelmente manter a porta aberta ao diálogo, algo que o Ciro Gomes não consegue. Relativamente ao Geraldo Alckmin, ficou muito claro nessa entrevista que ele investe, porque não tem alternativa mesmo, se investe da condição de candidato do sistema, do establishment. Falou exatamente aquilo que a plateia queria ouvir. Não vou entrar no mérito se está certo ou errado, eu acho que em boa parte está certíssimo. É isso mesmo em termos de economia que tem que ser feito. Mas que ele é isso e que as chances de ele avançar passam por aí, está muito claro. Não dá para o Geraldo Alckmin ir longe ou mais longe sem ser o que é. O Madu, falando inclusive em discurso econômico do Bolsonaro, como disse há pouco o Andreasa, eu queria seguir aqui até numa outra nota, mas está ligado diretamente a isso que estamos tratando aqui.
O Jair Bolsonaro ele se reuniu ontem aqui em São Paulo com grandes empresários do país, né? A convite do Abílio Diniz, Bolsonaro falou durante 1h30 para nomes como o Cândido Bracher, o presidente do do Itaú Unibanco, né? O Davi Pfeffer, o presidente do Conselho de Administração da Suzano, para o José Roberto Hermílio de Moraes, que é membro do Grupo Votorantim, enfim, outros grandes empresários aqui do Brasil. E o encontro ocorreu na manhã, né, de ontem, na sede da Península, que é a empresa de investimentos da família do Abílio Diniz. E um dia antes do evento, o Bolsonaro se reuniu também com o economista Paulo Guedes, o Andreasa se mencionou há pouco, né, no Rio, para falar do programa e se preparar, né, para esse encontro que aconteceu ontem aqui em São Paulo. E após o encontro com o deputado, alguns empresários manifestaram uma preocupação com a falta de uma agenda econômica consistente do pré-candidato, apesar dele ter passado aí pelo Paulo Guedes. Como é que você vê essa questão, Madu? Você acha que essa aproximação com o empresariado sai? Como é que o mercado, enfim, todo mundo vendo aí o Bolsonaro? Pois é, a sinceridade do Bolsonaro em admitir que não entende economia é louvável por um lado, mas é preocupante por outro, porque um postulante, né, o cargo de presidente da República do Brasil, ele tem que entender minimamente dos fundamentos da economia. Isso ele teve o tempo suficiente para inclusive como parlamentar, né, um parlamentar que trata de assuntos que, obviamente, ligados à economia, ele poderia e teve tempo suficiente para se declarar pelo menos um não ignorante. Isso é grave. Bom, então se um camarada que quer ser presidente da República não entende de economia, não entende da questão legal, né, da questão jurídica, ele entende o quê? Ele entende da questão de segurança? Não sei, porque pelo discurso dele, diz que é sair matando, também resolver os problemas na marra, né? Todo mundo que tem esse discurso, primeiro, que vai resolver todos os problemas dos eleitores e vai resolver na marra, ele já está criando uma grande distorção. É um discurso populista, um discurso com um viés totalitário, com um viés autoritário, e no fundo não vai resolver porcaria nenhuma. É um discurso muito bom para ganhar voto de eleitor incauto e depois não só causar uma grande decepção, mas causar um grande problema ao país, porque não vai andar nada. Na gravidade em que o país está, na situação grave em que o país está, o que mostra em que o candidato Jair Bolsonaro tem mostrado, é que ele, infelizmente, né, não tem os requisitos mínimos necessários para ser o presidente da República, principalmente na situação que o país está. Veja bem, não estou fazendo apologia de nenhum outro candidato, não. Estou falando em função do que o Bolsonaro tem dito aí pelo Brasil afora. Quando você se reúne, e outro problema, né? Quando você se reúne com um grupo seleto e específico, assim, uma plateia muito clara, todo candidato vai falar o que aquelas pessoas querem ouvir. Né? Então ele vai dizer, não, eu vou trazer o Paulo Guedes, né, que é um economista ultraliberal, né, que vai ser o Merlin, né, o mago das finanças, vai ser o delfineto do meu governo, né, vai mandar e desmandar. Muito bem. Mas acontece que a trajetória do Bolsonaro, a formação dele, o ideário dele, não tem nada a ver com o liberalismo do Paulo Guedes. Nada. Então isso me cheira a oportunismo puro. Né? O Bolsonaro é claramente um cara estatizante. Ele tem muito pouco de liberal. Então, não fecha, a conta não fecha. Ô Vera, e aí na CNI essa preocupação com essa falta de uma agenda econômica mais consistente do pré-candidato Bolsonaro? Isso também se manifestou? A gente estava falando aqui desse encontro com grandes empresários aqui em São Paulo. O que você sentiu aí em Brasília com relação a isso? Então, pelo formato muito engessado do encontro, o candidato falava, depois respondia a 3 perguntas e depois ia para uma coletiva, não deu para transparecer isso. Tá. Até porque nas vezes em que ele falou, ele foi aplaudido. Mas nas respostas dele fica muito evidente esse descompasso entre o que ele entende, o quanto ele entende de uma agenda econômica e outros nomes que já governaram
como, por exemplo, o Geraldo Alckmin, o Meirelles e o próprio Ciro Gomes. Por mais que você possa o Ciro Gomes, o tanto que eles se aprofundam nas questões é absolutamente diferente. É como se você comparasse uma piscina de adulto e uma de criança. O Bolsonaro, questionado sobre produtividade, como aumentar a produtividade na indústria, na resposta ele foi mencionar que ele estudou pela cartilha Caminho Suave, e que é diferente de hoje em dia, que as escolas ensinam ideologia de gênero. Você percebe? Ele não sabe o que responder, ele dá uma volta e vai para um assunto em que ele surfa, que é essa história de ideologia de gênero nas escolas, que não tem absolutamente nada a ver com produtividade. Nessa hora houve um certo silêncio, algo constrangido na plateia, porque quem está ali sabe que ele está fugindo da pergunta de uma maneira muito clara. Na mesma coisa na reforma da Previdência. Para não falar dessa sua trajetória da vida toda, que Madureira serviu, uma trajetória corporativista, estatizante, e, portanto, não falar como ele vai mexer nos privilégios, ele faz uma analogia da reforma da Previdência com um remendo numa calça. É melhor você fazer um remendo numa calça do que tentar comprar uma calça nova que vai esgarçar de uma vez. Então, ele diz que ele vai fazer uma transição suave, que não vai causar nenhum grande problema para nenhuma categoria. Então, ele tergiversa, ele contorna os problemas para não desagradar a plateia. Mas a verdade é que ele ainda não disse, ele vai rever aposentadoria integral, os militares vão entrar a gente questionou muito sobre isso na nossa entrevista no Jornal da Manhã. E ele sempre tangencia os assuntos. Isso aconteceu, isso se repetiu nessa sabatina de hoje, Patrick. Bom, mais uma aqui ainda sobre eleições. A gente falou aqui na semana passada. Patrick. Oi, Andreasa. Só fazer um comentário específico sobre esse tipo de encontro. Desculpa que eu não fiz na casa do Abílio Diniz, mas em qualquer lugar. Que é o seguinte, o que me incomoda no Bolsonaro em matéria econômica não é o seu declarado desconhecimento das questões econômicas, mas a forma concreta como historicamente votou. Esse é o ponto. O sujeito pode não ser especialista em economia, mas ter informação, ter um conceito, uma linha liberal, que nós consideramos virtuosa, a seguir e, portanto, votar corretamente, mesmo sem ser um especialista em economia. Nós não somos especialistas em economia, mas nós temos uma linha e o nosso discurso, a nossa trajetória é indicativa disso. O eleitor liberal do Bolsonaro, aquele eleitor que acredita numa política econômica de natureza liberal, precisa acreditar, para votar no Bolsonaro, numa mudança que não tem fundamento na história do candidato. E aí é preciso deixar claro o seguinte, é possível mudar. É possível que o Bolsonaro tenha, em termos liberais, se sofisticado, deixado para trás esse passado, em que votou historicamente sempre com o PT, sempre com a esquerda. Mas é uma aposta. É uma aposta no vazio. No final das contas, o eleitor vota no Bolsonaro, não no Paulo Guedes. Essa é a questão fundamental.